Agora chegou a hora de falar de Corinthians por aqui, porque o presidente Augusto Melo fez um balanço do primeiro ano da sua gestão. Então, dá uma olhadinha no que ele falou sobre a arrancada do time no Brasileirão e uma projeção para a próxima temporada. Sofremos também no começo e hoje, graças a Deus, aliviado, sorrindo. Não é o que nós esperávamos, claro. Corinthians, a gente quer sempre estar ali brigando nas primeiras posições. O Corinthians tem que estar sempre ali entre os 4 e sempre brigando por título. Não tenha dúvida que para o ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento, temos um elenco. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Apesar que estou muito feliz terminando o ano, não imaginávamos, acho que nem o corintiano mais fanático imaginaria que isso poderia acontecer. A nossa preocupação realmente sempre foi sair dessa zona de desconforto, né? E graças a Deus hoje a gente termina o último jogo, se Deus quiser, também com vitória, mais aliviado e com um futuro promissor. E aí, gente, o que falar dessas declarações do Augusto? Rapaz, eu acho que esse Corinthians vai dar um trabalho ano que vem, hein? Se conseguir manter esse ritmo que teve agora no final de 2024, e aí especulam-se muitas contratações, Pogba. Se o Pogba vier, cara, eu acho um baita jogador. Aí, com o Memphis jogando o que tá jogando, o Yuri ficando, traz um Pogba, sabe? O time encaixando, o Ramon conseguindo fazer essas peças funcionarem. Eu acho que o Corinthians vem muito forte para a temporada do ano que vem. Vai ser campeão, não vai? Isso aí né? A gente não tem como controlar. Mas eu entendo que o Corinthians pode fazer um ano de 2025 muito interessante. Acho que a Fiel pode ficar esperançosa aí, Bacéjo. Não, completamente. Estou de acordo. Eu acho que a forma como o Corinthians termina a temporada não pode ser diferente, né? O Corinthians deu todos os motivos para a torcida iniciar 2025 com a esperança lá em cima. O Corinthians vai brigar por títulos, por tudo que apresentou nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a química bateu entre todos aqueles jogadores, né? O Rodrigo Garro, o Yuri Alberto, o Memphis Depay. O ambiente é outro, o vestiário é outro, o CT, o clima é mais leve. Então eu acho que o Corinthians está no caminho certo. Agora, é lógico, né? Muita coisa pode mudar durante as férias, durante a pré-temporada. Futebol é complicado, não é uma ciência exata, né? É muito de momento, de confiança. Às vezes, um time que está azeitadinho chega, depois de um tempo, vai e sai dos trilhos. Então, vamos aguardar. Mas o Corinthians certamente, se manter esse nível que mostrou nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, tem totais condições para brigar por qualquer título. Vai competir em todas as frentes simultaneamente? Acho que não, porque o elenco do Corinthians eu não vejo tão qualificado como outros elencos do país. Mas o time, os 11 jogadores... Muito bom. É um time muito bom. Mas você sabe que a gente vem falando, né? Tô na cobertura do Corinthians esses dias que o Thiago Salazar está de férias e... Eu acredito que pode competir sim em outras frentes também, sabe? Simultaneamente, o Corinthians ele conseguiu se reforçar muito bem esse ano. Realmente tem peças ali, tem esses que vocês falaram, mas tem vários outros jovens ali que estão dando conta também do recado. Matheus Bidu na lateral esquerda foi uma grata surpresa nesse ano. Bidon também, que foi convocado para a seleção sub-20, também uma grata surpresa. Enfim, Ranieri, que tinha caído de rendimento, volta a jogar bem. Enfim, eu concordo com você, viu, Zé? O Corinthians vai trazer boas surpresas aí para sua torcida. E ainda, gente, hoje a Conmebol anunciou as datas dos jogos da fase preliminar da Copa Libertadores. O Timão estreia no torneio no dia 19 de fevereiro contra a Universidade Central na Venezuela. E o jogo da volta vai ser na Neoquímica Arena, dia 26. O Bahia, que é o outro representante do Brasil nessa fase, vai estrear um dia antes na Bolívia contra o The Strongest. E dia 25, o tricolor recebe os bolivianos. E aí, o Breno Bidon, que eu estava falando para vocês, foi convocado para o Sub-20, vai perder ali um período ali do Paulista, enfim, toda a pré-temporada. E chega o quê, Fini? Um dia antes? Chega um pouco? É do Paulista mesmo, né? Ele vai perder ali toda a parte inicial do Paulista ali. Esse jogo do Corinthians não precisa nem ter, Corinthians passa. O time ainda passa. Pelo amor de Deus. Esse jogo não precisa ter. Cuidado, é Corinthians. Zé. Não vai apostar nada aqui ao vivo. Não, calma, segura. Pelo amor de Deus. O Corinthians vai passar. Agora o Bahia,
Bahia é mais já dá uma difícil, né? complicada. Altitude. A altitude, vai pegar o The Strongest, que tem história aí na Libertadores, né? Jogar lá na Bolívia é complicado, você puxa o ar, não vem, aquela coisa que a gente já conhece. Agora, o time da Venezuela aí, com todo respeito, é Corinthians. Corinthians, arruma um resultadinho lá, amassa os caras aqui. É Corinthians. Isso aí é o Zé Paz que tá falando, hein, Pode gente? me Vocês cobrar estão esse jogo, não precisa nem anotando ter. aí, né? Estão anotando aí, mas assim, com todo respeito também, acho porque é a estreia deles ali na competição também, enfim, acho que é mais difícil, ainda mais decidindo na Neoquímica Arena. Vamos às informações do Corinthians para falar do mercado da bola, que está aquecido. O Corinthians está buscando reforços no mercado da bola. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro, principalmente de um zagueiro canhoto. Quer a contratação de um zagueiro canhoto, um quarto zagueiro, para jogar ao lado do André Ramalho. Quer também a contratação de um lateral esquerdo, quer a contratação de um meia atacante e quer a contratação de um ponta de velocidade. Quer 4 contratações para o elenco de 2025, que irá disputar a Taça Libertadores da América. São as indicações do técnico Ramon Dias para reforçar o Corinthians. Mas antes, eu quero falar do Breno Bidon, porque o Corinthians pode perder o Breno Bidon em boa parte do Campeonato Paulista. O titular do Corinthians na reta final de 2024, presente em 45 das 73 partidas da equipe do ano, quer dizer, praticamente titular absoluto do Corinthians. O Breno Bidon vai ficar fora da pré-temporada da equipe de 2025. Ele não vai disputar a pré-temporada e pode perder 10 das 12 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Isso porque o Breno Bidon foi convocado para defender a seleção brasileira sul-americana sub-20. Ele vai jogar na seleção brasileira sul-americana sub-20. O sul-americano sub-20 será disputado entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro na Venezuela. Então o Breno Bidon foi convocado para a seleção. O Corinthians não vai pedir a liberação do jogador e com isso o Breno Bidon vai ficar de fora do Campeonato Paulista, de boa parte do Campeonato Paulista, de 10 partidas pelo menos do Campeonato Paulista e de toda a pré-temporada. Vai prejudicar o Corinthians essa convocação do Breno Bidon para a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20. Mas é um garoto, né? Também tem o sonho de defender a seleção brasileira e vai, portanto, defender a seleção do Brasil, o Breno Bidon, que está sendo observado por clubes do futebol da Europa. É um jogador que pode ser negociado na janela de transferências. O Corinthians tem que tomar cuidado para não perder o Breno Bidon. Há informações que, principalmente, clubes da Inglaterra têm interesse na contratação do jogador. Bom, vamos falar agora do mercado da bola. O Corinthians pode negociar o Pedro Raul. É isso mesmo, o Pedro Raul pode ser negociado. Aleluia! Pedro Raul, que foi contratado pelo Corinthians por 5 milhões de dólares e não joga absolutamente nada no Coringão. Ele pode ser negociado para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem interesse no Pedro Raul e poderia colocar no negócio um jogador na troca. O Eric pode ser colocado na troca do Pedro Raul. O Eric, que é meio-campista, pode ser colocado na troca. O Corinthians tem interesse na contratação do Eric, meio-campista do Atlético Paranaense. O Corinthians já tentou a contratação do Eric, que é volante, já tentou no início do ano esta contratação, não conseguiu a contratação do jogador, que tem contrato com o Atlético Paranaense até 2026. Então pode pintar esta troca. O Pedro Raul indo para o Atlético Paranaense e o Eric vindo para o Corinthians. Lembrando que o Atlético Paranaense caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vai disputar a Série B do Campeonato Nacional. Quem sabe, então, não pinta essa troca. O Eric, que interessa ao time do Corinthians, o Pedro Raul interessa ao Atlético Paranaense, pode pintar essa troca envolvendo os dois clubes, os dois jogadores. Bom,
Corinthians que continua interessado no Guilherme Arana. Eu falei no vídeo de ontem que o Corinthians tem interesse na contratação do jogador e o Corinthians não quer a contratação em definitivo, porque não vai conseguir contratá-lo em definitivo. A proposta do Corinthians seria por um empréstimo do jogador. Resta saber que o Atlético Paranaense tem interesse na negociação do Guilherme Arana, que é um dos principais ativos do Atlético Paranaense. O Corinthians pode até colocar algum jogador como moeda de troca, mas não tem interesse, a princípio, em contratá-lo em definitivo, porque não teria dinheiro para fazê-lo. O Corinthians vai tentar contratar o jogador por empréstimo, pelo menos até o final do ano, empréstimo de uma temporada. Vamos ver se o Atlético Paranaense, se o Atlético Mineiro topa esta negociação envolvendo o Guilherme Arana. O Corinthians tem muito interesse na contratação de um lateral esquerdo e quer o Guilherme Arana, seria prioridade para esta contratação. Bom, e o Chico Garcia trouxe a informação sobre a possibilidade do Corinthians contratar o Luciano Acosta. Quem é Luciano Acosta? Luciano Acosta é argentino, jogador que atua no Cincinnati dos Estados Unidos, na MLS, na MLS. Ele é um dos principais jogadores do Cincinnati dos Estados Unidos. O jogador que teve nascimento no Rosário, em Rosário, na Argentina, foi revelado pelo Boca Juniors da Argentina, mas está nos Estados Unidos já há um bom tempo. Tem 30 anos. Acontece que ele tem contrato com o Cincinnati da Argentina, com o Cincinnati dos Estados Unidos, perdão, até dia 31 de dezembro de 2026. Né? E o valor dele, o passe dele, é de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, o Corinthians não vai pagar 8 milhões de euros para ter o jogador. O jogador foi oferecido ao Corinthians. Oferecido ao Corinthians. O Corinthians quer mais um meia, como eu disse, mais um meia atacante para disputar o campeonato, a Libertadores da América. E o nome foi aprovado pelo técnico Ramon Dias, o nome do Luciano Acosta. Viria para ser mais um jogador para jogar ao lado do Rodrigo Garro, jogar na mesma posição do Rodrigo Garro, do Igor Coronado, seria mais um jogador. O Corinthians, a princípio, também tentaria a ação do Luciano Acosta por empréstimo. Se pintar o empréstimo, tudo bem. Em definitivo, dificilmente o Corinthians vai conseguir a negociação, porque 8 milhões de euros é muita grana para o Corinthians no mercado da bola. Isso aí, fiel torcida. Olha o Timão fazendo maluquice no mercadão da bola, investindo 300 milhões em reforços. O Guibá pode ser o novo jogador do Corinthians na próxima temporada, né? O novo investidor, o novo patrocinador do clube pode pagar o salário de 4 milhões de reais mensais ao craque francês. E o Guilherme Arana também pode retornar ao Timão na próxima temporada. Isso porque o Augusto Melo gosta muito do jogador. Então esses dois jogadores estão na mira do Timão para a próxima temporada. Eu gosto muito. Quero muito vê-los, né, vestindo a camisa do Corinthians na próxima temporada. Então assim, eu quero saber de você, fiel torcida. Seria uma boa contar com esses dois jogadores logo em janeiro, logo. O Guibá, a gente está vendo aí que tá doido para vir jogar no Corinthians, né? Jogar ao lado do Memphis Depay. Então assim, seria um jogador mais fácil. O Guilherme Arana é cria das categorias de base no Corinthians. Então assim, gosto muito da contratação desses dois jogadores. Então deixa aqui nos comentários, fiel torcida, o que vocês acham? Seria uma boa contar com o Pogba e também contar com o Guilherme Arana do Timão na próxima temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiel torcida, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.